Vejo que tem muita gente que tem dificuldade para fazer a função PROC-V. Bom, eu vou dar um exemplo bem rápido de como que vocês conseguem utilizar essa função e ganhar tempo no dia a dia, tá? Você pode pegar uma planilha, então, aleatória no seu trabalho, que você utilize, etc., que tenha, por exemplo, um código de referência para você buscar e um nome X, por exemplo, para você fazer essa busca. Vamos colocar esse código como 1, 2, 3, 4, 5 e os nomes para buscar como A, B, C, D, ok? Você pode fazer uma busca baseado, por exemplo, no código. Vamos usar o código como referência e aqui a gente vai fazer o PROC-V. Como é que funciona a função PROC-V? Você vai digitar igual a PROC-V e vai abrir algumas condições. Valor procurado, matriz tabela, número do índice da coluna e procurar o intervalo. O que você vai fazer aqui? Primeiro, você tem que procurar um código, que vai ser esse valor procurado. Eu quero utilizar o código como referência, tá? Vou deixar ele aqui em cima, então eu quero buscar, por exemplo, o código 2. Então, igual a PROC-V, o que eu quero procurar? Eu quero procurar o código 2, eu vou clicar no código 2 aqui, vou apertar o ponto e vírgula, a matriz tabela, eu seleciono minha matriz tabela, que é aonde eu vou buscar esse dado, então esse dado está contido nesse intervalo. É importante frisar que nessa matriz tabela você tem que colocar sempre, começando pela primeira coluna, onde tem o dado que você está buscando. Então, se eu estou buscando pelo código, o código tem que ser sempre a primeira coluna. O título não é necessário você sempre selecionar no intervalo, mas se você quiser acostumar, você pode fazer sempre assim, ok? Bom, também é importante colocar que as travas que a gente faz no Excel, é importante também você utilizar aqui. Então, se você está trabalhando com uma tabela, é muito simples você utilizar, porque ele já seleciona com os títulos os nomes da tabela. Como aqui a gente selecionou um intervalo específico, ele ficou em aberto. Então, se eu descesse a fórmula para a linha de baixo, automaticamente ele mudaria para A9, B14. Esse talvez seja o principal dos erros que as pessoas cometem no Excel. Então, o que eu sugeriria para vocês utilizarem dessa forma? Você pode selecionar a coluna inteira. Se eu tenho um dado mesclado que está atrapalhando fazer isso, você pode tirar essa mescla aqui, ou pode editar na própria função PROC-V. PROC-V você está digitando o intervalo aqui, você pode colocar simplesmente de A até BB. Tá? Você pode selecionar o intervalo, tá, que você quer fazer no Excel. Bom, para ficar mais prático, desculpa, o código está aqui, você pode selecionar então as duas colunas dessa forma e apertar o F4 para travar, para não poder movimentar para os lados. Mas quando você seleciona a coluna inteira, não tem tanta importância, a menos que você for arrastar de fato a fórmula para o lado. Então vamos dizer que você queira selecionar da primeira formato que a gente fez. Coloquei o valor procurado e selecionei o intervalo aqui. Como que eu faço para não movimentar esse intervalo? Aperto F4, que a gente já fez a trava tanto da letra, ou seja, não vai mover para o lado, e a trava no número, ou seja, não vai mover nem para cima nem para baixo. Então, por mais que eu arraste essa tabela, essa fórmula para baixo, ela não vai arrastar, não vai descer o próprio intervalo selecionado. Apertando ponto e vírgula no próximo ponto, número, índice, coluna. Dentro da tabela, da matriz tabela que você selecionou, você escolhe por número a coluna que você quer como resultante. Então, nessa tabela que eu selecionei, só tem duas colunas. Então, eu posso ou retornar a primeira coluna ou a segunda. Nesse caso, eu vou querer a segunda coluna para ter um dado diferente buscando pelo PROC-V. Ponto e vírgula. Aqui no intervalo, eu posso colocar tanto 1 para verdadeiro, ou escrever verdadeiro, ou falso, ou colocar 0 para falso, que é a mesma coisa também. Correspondência exata é quando exatamente o que você busca esteja nessa tabela. É o que você mais utiliza. Geralmente, correspondência aproximada não é muito utilizada, não é preciso. Então, eu vou partir pelo conceito do zero, que é a falsa. Feito isso, eu já busquei nessa tabela número 2 e trouxe a letra B. Pessoal, se por acaso vocês tiverem que o código do lado direito, tá? Não tiver do lado esquerdo, por exemplo, a função PROC-V, se você fizer selecionando intervalo assim, ela não vai atender o primeiro critério que vocês fizeram. O primeiro que eu informei vocês, o primeiro critério era o quê? Que a primeira coluna tivesse a informação do código igual a gente colocou aqui, tá? Então, como a primeira coluna não tem a informação do código, você pode arrumar isto, e uma sugestão para vocês, você pode colocar uma fórmula aqui atrás com igual ao código, igual aos dados aqui na direita. Então você não formata a sua tabela,
Você não precisa formatar, cortar, ficar cortando sempre algum dado que você recebe de algum sistema. Você simplesmente dá um igual e puxa para trás. E agora sim você consegue selecionar sua tabela inteira, tá? Onde a primeira coluna vai ser sim o código, tá? Como eu falei para vocês, uma referência sempre é melhor você utilizar esses dados da matriz tabela como uma tabela de fato. Não vou reforçar isso na tabela, não é nosso objetivo agora. Ou você pode selecionar as colunas inteiras, tá? No exemplo, então, que eu tinha colocado a seria o A2.C. Então, se eu tenho uma função aqui onde eu tenho mesclado, só reforçando novamente, se você quer digitar aqui o PROC-V, selecionando o código 2, ponto e vírgula matriz tabela, pô, quero selecionar essas três. Pegou de A até G? Não, não quero até G, quero até C só. Eu posso digitar o C e ajustar na mão aqui. Ponto e vírgula, número, índice, coluna, eu vou querer a segunda coluna. Ponto e vírgula, correspondência exata, 0. Tá feito o PROC-V. Como eu não fiz a seleção da coluna inteira, não tem a necessidade de eu apertar F4. Mas por garantia você pode apertar, porque geralmente a matriz tabela ela é uma matriz fixa. Nesse caso aqui da busca, você precisa também travar caso você não queira que ele mova para o lado ou não mova para baixo, mas isso não é o objetivo da aula agora. Importante é você frisar nesse ponto principal da função PROC-V. Se isso ajudou você, pessoal, bom, fica a minha sugestão novamente. Vou falar novamente sobre o quê? Sobre o curso de Excel que eu estou começando. Pessoal, o curso de Excel já está rolando, tá? O curso de Excel a gente já passou algumas aulas, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o painel da Hotmart para poder fazer essa inscrição. As aulas estão sendo ao vivo e estão ficando gravadas para vocês, só que está sendo um diferencial enorme para quem está conseguindo assistir isso ao vivo. Criei também um grupo no Telegram para vocês conseguirem comunicar comigo com mais facilidade, tá? Tá bem bacana e o conteúdo vai bem longe ainda, tá? Se vocês tiverem interesse, tá aberto aí para vocês fazerem a matrícula. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.